Na última aula, nós concluímos o primeiro módulo do curso, né, que foi dedicado à epistemologia individualista. Nesse módulo, a gente discutiu as condições em que o indivíduo pode alcançar conhecimento a partir da interação com IAs, né, seja em contexto científico, seja em LLMs. Hoje, a gente inicia o segundo módulo do curso, que é voltado para epistemologia social, que, como o próprio nome já indica, trata do aspecto social do conhecimento. Então, nesse módulo, a gente vai abordar temas como deepfakes, bots, fake news, câmeras de eco e, por fim, a possibilidade das inteligências artificiais fornecerem conhecimento testemunhal, né, que é o assunto dessa e da próxima aula. Como vocês já sabem, não há leitura obrigatória para essa aula. No entanto, para quem se interessar pelo tema, eu sugiro, de forma semelhante à primeira aula, a leitura do verbete Epistemologia Social da Stanford Encyclopedia of Philosophy, né, que está publicado também em português na série Investigação Filosófica da Dissertate de Filosofia, né, que é da editora da UFPEL, tá? O verbete é bem grande, tá? Mas é possível você ler as partes específicas, né, de acordo com o seu interesse. Então, até recentemente, predominava entre os filósofos, de forma explícita ou implícita, a ideia de que conhecer é, antes de tudo, uma empreitada individual. Um exemplo emblemático dessa perspectiva individualista se encontra nas Meditações de Descartes. Olha, nós voltamos para ele, né? Voltando para Descartes. Trata-se de um texto, né, inteiramente escrito na primeira pessoa, né? Isso é bastante interessante. E que não dialoga com teoria de ninguém, com as teorias dos outros filósofos, pelo menos não diretamente, né? Excetuando uma breve referência a Arquimedes, acho que na segunda meditação, né, que ele fala algo do tipo: para mover a terra inteira, Arquimedes nada mais pedia senão um ponto fixo e firme. A única outra pessoa mencionada por Descartes é Deus. No segundo parágrafo, né, da primeira meditação, Descartes escreve o seguinte: agora, pois que meu espírito está livre de todos os cuidados e que consegui um repouso assegurado numa pacífica solidão, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir, em geral, todas minhas antigas opiniões. Né? Beleza, Descartes, ele é um racionalista, né? Isso é, alguém que acredita que verdades fundamentais como a existência de Deus, a imortalidade da alma, etc., podem ser conhecidas pela razão pura, ou seja, independentemente da experiência sensível. Né? Em termos bastante caricatos, um racionalista é alguém que acredita que podemos descobrir verdades substantivas, né? Ou seja, não analíticas, sentados em nossas poltronas, né? Ou, como Descartes, perto do fogo, vestindo um roupão, com um papel nas mãos, analisando atentamente nossos próprios pensamentos. Para o empirista, como John Locke, todo conhecimento tem origem na experiência sensível. Porém, o empirista Locke igualmente considera o conhecimento uma empreitada essencialmente individualista. Compromisso com a experiência individual, ser a fonte primária do conhecimento, aparece de forma bem clara no ensaio sobre o entendimento humano, livro 1, parágrafo 23 ou 24, né? Eu achei uma edição que era 23, outra 24, não entendi muito bem por quê. Tá? Então, nessa parte, nesse parágrafo, Locke escreve o seguinte: espero que não me julguem arrogante se sugiro que progrediremos mais na descoberta do conhecimento racional e contemplativo das próprias coisas se procurarmos por ele em sua fonte, e se nessa busca usarmos antes o nosso próprio pensamento que o de outros homens. Seria tão razoável conhecer pelo entendimento de outro homem quanto enxergar por seus olhos. E aqui na segunda parte, a ciência do outro homem, porque o outro homem é em nós opinião, se assentirmos a venerada reputação, sem usarmos com ela nossa própria razão para entender as verdades que apresenta. Aqui depois ele dá uma alfinetada em Aristóteles que não vem tanto
ao caso. Entre os cientistas da época, né, século XVII, XVIII, talvez até no XIX, a situação não era muito diferente, né? Então, por mais que Newton tenha dito, né, famosamente, se vi longe, fui por estar nos ombros de gigantes, a divisa da Royal Society, do qual Newton foi presidente por mais de 20 anos, era, né, na época de Newton, e ainda é, que a gente pode ver aqui no vitral da Royal Society, aqui escrito, ó, nullius in verba, pela palavra de ninguém. A ideia de que o conhecimento é uma empreitada eminentemente individual torna-se difícil de sustentar quando consideramos a forma como, de fato, adquirimos grande parte do nosso conhecimento. A verdade é que o horizonte cognitivo individual de seres como nós, finitos, falíveis, é profundamente limitado, seja em relação ao espaço, ao tempo e às nossas capacidades e talentos. No entanto, o conhecimento que a gente julga ter não parece sofrer das mesmas limitações. Ele se estende para além do que conseguimos ver, viver e compreender sozinhos. Por exemplo, eu sei que há uma estátua colossal de Buda no condado de Lushan, na China. É o chamado Buda do Templo da Primavera. Nunca estive lá. Nem nunca vi essa estátua com meus próprios olhos. Eu até poderia ir lá na China ver a estátua, mas isso não parece necessário para que eu saiba que ela existe. Eu sei porque eu li textos que mencionavam a estátua e vi fotos dela. Alguém foi lá, tirou a foto e eu vi a foto, não fui lá. Em outros casos, a possibilidade de verificar algo em primeira pessoa, verificar você mesmo alguma coisa, sequer existe. Pense no nosso conhecimento sobre o passado. Eu sei que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, mas obviamente eu não estava lá para ver esse fato. E sequer eu poderia ir lá conferir com meus próprios olhos. Eu sei disso porque, na verdade, eu sei porque alguma professora do ensino fundamental me disse, Sequer me lembro que professora foi essa, quando foi que eu aprendi esse fato. Mas supostamente existe. Pero Vaz Caminha escreveu uma carta, as pessoas foram sabendo até o ponto que minha professora soube e minha professora relatou esse fato para mim. Por fim, eu sei que uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas eu desconheço como é que eu posso comprovar esse fato empiricamente. Eletrólise, não sei o que é que os caras fazem para saber isso. Que tipo de reação química eu poderia fazer para determinar a composição da água? A palavra eletrólise me veio à cabeça aqui, mas eu não sei nem o que é isso, não sei nem como é que faz isso, eu não faço ideia de como é esse experimento. Provavelmente eu também aprendi esse fato aí que água é H2O com alguma professora do primário, e que talvez, minha professora talvez sequer ela soubesse fazer esse experimento. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: nós sabemos muitas coisas, nós sabemos muito do que sabemos porque vivemos em comunidade. Outros observaram, outros registraram, outros narraram e compartilharam algum desses fatos conosco. Quando nós somos questionados, como é que você sabe tal coisa? Muitas vezes a gente responde algo do tipo, não, tal pessoa me disse, eu vi na televisão, eu vi no jornal, eu li no livro. Em outras palavras, nós não sabemos essas coisas por conta própria. Nós dependemos da contribuição de outros para construir nosso conhecimento. Então, o conhecimento, longe de ser uma conquista de um indivíduo, é em grande medida, longe de ser uma conquista apenas de um indivíduo, é em grande medida um empreendimento coletivo. Agora, para ser justo, é preciso situar a concepção individualista de conhecimento desses filósofos e cientistas no contexto histórico em que ela se desenvolveu. Esses caras estavam escrevendo no período marcados por conflitos entre a nova ciência e a ideia de que a fonte última das verdades residia nas autoridades tradicionais, como as escrituras e, em última medida, Aristóteles, que era chamado de o filósofo, com o artigo definido na tradição escolástica. Para vocês terem uma ideia
de como eles estavam no olho do furacão, enquanto Descartes estava lá na cabana dele, de hobby, escrevendo as meditações, Galileu ainda estava vivo, ainda estava cumprindo sua prisão domiciliar imposta pela Inquisição. O próprio Descartes, na época do julgamento de Galileu, o próprio Descartes já tinha alguns escritos também defendendo que a Terra gira em torno do Sol, que ele guardou providencialmente, para não procurar confusão. Então, nessa época, fazia sentido adotar, ou pelo menos incensar, essa postura individualista em relação à produção do conhecimento. E essa postura é composta, pela desconfiança em relação às autoridades tradicionais, e 2, pela valorização da autonomia intelectual do indivíduo. Todas essas questões, estão condensadas no lema iluminista Sapere Aude, ouse saber, imortalizado por Immanuel Kant, logo nas primeiras linhas do seu ensaio, do grande ensaio muito interessante chamado Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? E vale lembrar que em alemão Aufklärung significa tanto esclarecimento quanto iluminismo. Então, aqui, na primeira página do Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento, Kant escreve o seguinte: esclarecimento, Aufklärung, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade quando a causa não está na falta de entendimento, quando ele não tem um problema cognitivo, mas na falta de decisão e de coragem de servir-se de si mesmo sem orientação de outrem. Sapere Aude. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Aqui está falando até fazer uso no contexto público. Se coloquem. Tal é o lema do esclarecimento. Aufklärung. Então, a desconfiança em relação à autoridade tradicional foi um dos motores do progresso científico daquela época. Essa postura foi importante para a correção de diversas visões estabelecidas, com teses como a Terra é o centro do universo, o corpo celeste se move em esferas perfeitas, elipses, objetos mais pesados caem mais rápido do que objetos menos pesados, caem na mesma velocidade, módulo resistência do ar. Existe uma escala natural na qual todos os seres ocupam uma posição fixa, entre muitas outras posições. Então, inclusive, fazendo aqui uma provocação, eu acho que um pouco dessa postura aqui do Sapere Aude seria benéfica em alguns contextos atuais, como em algumas pesquisas da humanidades em que a produção científica, entre aspas, muitas vezes se limita à elaboração de textos que entrelaçam várias citações. Tal pessoa disse isso, tal pessoa disse isso, tal pessoa disse isso, tal pessoa disse isso. E você? Porque você está escrevendo por quê? Você está dizendo o quê? Então, essa a gente tem hoje em dia talvez uma determinada tradição acadêmica que é muito preso a essa citação de autoridades. Nada contra citar, você vê que eu estou citando várias pessoas aqui, mas você vai citar para falar alguma coisa, não simplesmente porque é uma autoridade, você está só chancelando tudo que as autoridades dizem. Mas será, por outro lado, que desconfiar das autoridades sempre traz bons resultados? A verdade é que essas teses que foram refutadas pela ciência moderna, aquelas que eu falei agora há pouco, mereciam ser questionadas, porque careciam de evidências sólidas. E não porque elas eram defendidas por autoridades tradicionais. Além disso, a rejeição dessas teses ocorreu com base na produção de evidências, e não apenas um desafio tolo às autoridades. O fato é que a combinação de desconfiança em relação às autoridades científicas, agora científicas, com a exaltação da autonomia intelectual do indivíduo, tem provocado efeitos negativos nos dias atuais. Essa postura, que se apresenta como crítica, promove um descaso com a verdade, no final das contas, e, por consequência, com o próprio conhecimento. Quando tudo se submete ao crivo do indivíduo, quando o indivíduo é o juiz último da verdade,
e o indivíduo raramente está em condições de reunir e interpretar evidências de formas adequadas, né? Perceba lá, evidências sobre o passado, evidências sobre assuntos que eu não sei, etc., as noções de boa evidência e julgamento criterioso acabam até perdendo o sentido. Por exemplo, olha esse rapaz aqui que se filma apontando uma régua para o horizonte para provar que a Terra é plana. Então, é nesse cenário que falsidades encontram um terreno fértil para se espalhar, como mostra fenômenos recentes, não sei se são recentes, como o negacionismo científico e a pós-verdade, mas que pelo menos se intensificaram recentemente, né? Dessa postura crítica surge um tipo de relativismo, né? A ideia de que a verdade depende apenas da opinião de quem expressa, criando um ambiente que cada pessoa ou cada grupo se sente incentivado a ter opiniões sobre todos os assuntos, né? Assuntos para os quais ela não possui preparo adequado, né? Até o pessoal brinca, né? Que segunda-feira todo mundo é especialista em comércio internacional, aí chega na terça todo mundo é especialista em se Tilenol causa autismo ou não. A gente vai nessa, todo mundo é especialista em tudo, todo mundo fala sobre tudo, né? E autoridades científicas passam a ser colocadas em pé de igualdade com qualquer indivíduo voluntarioso que simplesmente tem uma opinião. Eu lembro, por exemplo, dos programas de debate durante a pandemia, né? Você colocava ali de um lado um especialista em epidemiologia para discutir vacinas. Aí bota um cara aí, um epidemiologista, e do outro lado bota um cara armado apenas com uma ideologia, né? Como se ambas as posições tivessem o mesmo peso, afinal, não passam de opiniões. Então, por isso, eu acho que reconhecer que a produção e aquisição de conhecimento é uma empreitada coletiva não é apenas uma questão teórica. É uma condição essencial para o bom funcionamento da sociedade. Então, a epistemologia social surge justamente da necessidade de compreender os aspectos sociais coletivos da produção e aquisição do conhecimento. O projeto da epistemologia social ganha destaque na agenda da epistemologia tradicional a partir dos trabalhos de Goldman, né? Olha ele novamente, consolidados nesse livro aí, que é Knowledge in a Social World, publicado em 99. Vê como é recente isso aí, tá? E depois também tem uma coletânea muito interessante chamada Social Epistemology Essential Readings, que foi publicado em 2017. Como talvez você se lembre, né? A gente já falou da teoria confiabilista de Goldman na aula sobre justificação e opacidade. O confiabilismo é uma das principais abordagens externalistas da justificação. Beleza. No Knowledge in a Social World, Goldman mostra como valores característicos da epistemologia, né? Analítica, como clareza argumentativa, diálogo com as outras ciências e compromisso com a verdade, podem sim estendidos para o domínio de questões sociais. Então, o livro aborda temas como testemunho, a internet, ciência e democracia, e sempre analisando esses temas sob a perspectiva da epistemologia social confiabilista do Goldman, né? Então, o Goldman, ele identifica 3 vertentes principais na epistemologia social. A vertente interpessoal, que investiga os mecanismos pelos quais nós podemos adquirir e transmitir conhecimentos a partir do testemunho, isso é, através de informações transmitidas por outras pessoas, né, incluindo aí questões como desacordo entre pares, a própria noção de autoridade científica, bem como a forma mais adequada de nos relacionarmos com a autoridade científica. Já a vertente coletivista, a segunda vertente ali da tabela, examina de que modo entidades coletivas, né, como grupos, instituições, a comunidade científica, pode funcionar como portadoras e produtoras de conhecimento. Já a vertente institucional, que é a terceira ali da tabela, analisa que modo sistemas epistêmicos, eu não sei se tem esse nome, eu inventei aqui quando eu estava escrevendo a aula, incluindo instituições, normas, práticas, estruturas de comunicação, né? Como é que tudo isso pode moldar
a produção e a circulação do conhecimento. Então, a seguir, eu vou apresentar rapidamente cada uma dessas três vertentes, né? E em seguida vamos retomar o tema central da aula, que é a possibilidade de interpretarmos os outputs linguísticos, né? Especialmente linguísticos, porque testemunho geralmente é linguístico, de um sistema de IA, né? Por exemplo, um LLM, ChatGPT, como um tipo de testemunho. Será que é um testemunho? Será que ChatGPT está te dizendo algo? Essa será a questão. Tá. A vertente interpessoal da epistemologia social investiga como as informações provenientes de outra pessoa podem e devem influenciar o sistema de crença de um agente individual, né? São três tópicos principais que se ocupa essa vertente. Tá? O primeiro tópico é o testemunho. Embora o testemunho seja uma fonte indispensável de conhecimento, como eu procurei argumentar, determinar os mecanismos pelos quais aprendemos a partir do que é dito tem se mostrado uma tarefa notoriamente complexa, né? A pesquisa em epistemologia do testemunho trata de questões como, né? Não só o que é exatamente testemunho. Testemunho é uma fonte básica de justificação, ou será que a justificação testemunhal ela pode ser reduzida a uma combinação de outras fontes, como percepção, memória e inferência? 3. Né? Quando alguém tem uma justificação por testemunho, sua crença é justificada por evidências ou por algum outro fator, né, não evidencial? Então, essa parte aqui é a parte sobre testemunho. O segundo tópico é o desacordo, né? Desacordo científico, desacordo político, desacordo religioso, né? Assim como no debate sobre testemunho, há também discussões sobre qual é a natureza do desacordo em si. No entanto, a maior parte da literatura aqui tem se concentrado no desacordo entre pares epistêmicos, e geralmente no desacordo científico. Tá? Isso é, desacordo entre sujeitos que possuem capacidades epistêmicas e acesso a evidências semelhantes. Então, se tem dois pesquisadores, eles têm formações equivalentes, tão boas quanto, eles têm as mesmas evidências e eles discordam, né? O cerne do problema, muitas vezes, é o seguinte: qual deve ser a atitude adequada desses pares quando eles discordam sobre uma questão? Será que eles devem, mesmo depois de saber que o colega discorda dele e é um par epistêmico dele, será que ambos devem manter suas posições originais? Né? Quer dizer, isso é chamado de não conciliacionista. Tá? Ou será que, quando você descobre que seu pai discorda de você, ambos deveriam reduzir a confiança nas suas próprias posições, como defendem os conciliacionistas? Uma crítica frequente ao conciliacionismo é que ele seria autorrefutante. Afinal, o próprio conciliacionismo é alvo de desacordo entre pares, né? Tem filósofos que são conciliacionistas, tem filósofos que são não conciliacionistas. Então, pela própria lógica do conciliacionista, será que não seria racional ele acreditar ele diminuir a confiança dele no conciliacionismo? Isso é uma coisa que sempre filósofos fazem, tá? Aplicar a teoria, a própria teoria a ela mesma. E já o terceiro assunto aqui, que é a noção de autoridade. Autoridade epistêmica ou expertise. Novamente, é uma questão de definir o que é uma autoridade epistêmica, né? O que inclui dizer, por exemplo, em que medida se distingue autoridade epistêmica de uma autoridade política, né? Por exemplo, o Lula, né? O presidente é uma autoridade política, né? Mas ele não é uma autoridade epistêmica, né? Então, o que distingue uma coisa da outra, né? O que faz, de fato, alguém ser especialista, no sentido aqui epistêmico, em uma questão? Né? O que distingue da tal autoridade tradicional que eu falei anteriormente, né, combatida pelos filósofos da modernidade, da autoridade científica que queremos preservar? Será que ambos são casos de autoridade epistêmica ou será que não? Né? A essa questão soma-se um problema de caráter mais prático, né? Como identificar quem é realmente um especialista? Né? Uma coisa é saber quais são as condições para alguém ser especialista. Outras coisas é como é que na prática a gente identifica um especialista.
especialmente quando há desacordo entre especialistas reputacionais, né? Quando você tem, de um lado, um filósofo falando uma coisa e, do outro lado, Olavo de Carvalho, que se diz filósofo, falando outra coisa. Como é que um leigo no assunto pode saber quem é um especialista e quem não é um especialista? Será que um leigo precisa ser capaz de determinar que alguém é realmente especialista no assunto, né, para crer no testemunho daquela pessoa? Dependendo do que você chama de estabelecer que alguém é especialista, né, um leigo não vai poder fazer. Até porque se o leigo ele souber tão bem do assunto para saber quem é especialista ou não no assunto, talvez ele não seja mais leigo, né? Então talvez você tenha pistas secundárias sobre quem é especialista ou não, né? Chancelas sociais, esse tipo de coisa. São todas questões aqui dessa terceira vertente aqui, interpessoal, terceiro assunto da vertente interpessoal sobre autoridade. Vamos passar agora para a segunda vertente, que é a coletiva. Na primeira vertente da epistemologia social, ou seja, a vertente interpessoal, o foco está na relação entre indivíduos, né? Já na segunda vertente, a coletivista, o que está sendo estudado são entidades coletivas. São indivíduos em algum sentido, mas são entidades coletivas, como comitês, equipes científicas, empresas, jornais, governos. No dia a dia, nós falamos coisas do tipo: o painel intergovernamental de mudanças climáticas tem evidências para o aquecimento global. O New York Times justificou sua crítica ao governo, ou o governo brasileiro sabe que a desigualdade prejudica a economia. Então a questão central é saber o seguinte: essas atribuições aqui de evidência, de justificação e de conhecimento se explicam, né? A gente está realmente atribuindo ao grupo, o primeiro ponto. Então, o grupo tem conhecimento, o governo brasileiro sabe alguma coisa, e se sim, esse conhecimento é redutível ao conhecimento dos membros do grupo, ou será que o conhecimento do grupo é algo além do conhecimento de cada membro, né? Talvez haja essas propriedades emergentes, né, que conferem ao grupo um tipo de agência epistêmica efetiva, né? E se esse for o caso, se o grupo realmente tem crenças, sob que condições esses sujeitos coletivos, né, indivíduos coletivos, estão justificados a terem as crenças que têm. Já a terceira vertente da epistemologia social concentra-se no estudo de instituições e sistemas, analisando tanto práticas sociais, institucionais, quanto os padrões sistêmicos de aquisição e transmissão de conhecimento. Esse ramo desloca o foco da análise do quem conhece para como o conhecimento é socialmente produzido, distribuído e validado. Um dos conceitos mais influentes desse campo é o de injustiça epistêmica, né, proposto pela Miranda Fricker, que se refere às formas pelas quais agentes são prejudicados em sua capacidade de atuar como sujeitos epistêmicos, isso é, como indivíduos capazes de conhecer, testemunhar, interpretar e transmitir conhecimento, né? Fricker distingue dois tipos principais de injustiça epistêmica. Injustiça testemunhal, que ocorre quando testemunhos são desacreditados de forma injusta devido a algum tipo de preconceito, né, de raça, de gênero, de classe social, entre outros. Então, por exemplo, quando mulheres, né, muitas vezes enfrentam desconfiança ao denunciar um caso de assédio. A desconfiança que não aparece, por exemplo, quando alguém denuncia um caso de assalto. Já a injustiça hermenêutica ocorre quando um grupo social não dispõe dos recursos conceituais necessários para estabelecer e expressar suas próprias experiências, como aconteceu, por exemplo, com as próprias mulheres, né? Que sofriam assédio e não existia a noção de assédio sexual, então elas não tinham dificuldades em expressar o que estava ocorrendo. Outro eixo importante da terceira vertente diz respeito à avaliação do desempenho epistêmico de sistemas e instituições. Como, por exemplo, a questão pode ser: como podem
os sistemas sociais serem estruturados para aprimorar a competência coletiva, isso é, a capacidade de produzir e transmitir conhecimento de forma eficaz. É uma pergunta, né? São estudadas questões como os sistemas de recompensa na ciência moldam a motivação e o comportamento de cientistas, né? Será que eles promovem a busca pela verdade ou será que eles incentivam práticas como o salami slicing, né? Ou seja, dividir artificialmente os resultados de uma mesma pesquisa em vários artigos menores? Ou será que eles incentivam a fabricação de dados ou a submissão de artigos apenas em periódicos de alto impacto? E será que isso é ruim? São todas questões, né? Outras questões, né? Qual é o impacto epistêmico de diferentes arranjos comunicacionais? Por exemplo, a curadoria algorítmica realizada por redes sociais promove a circulação de conteúdo confiável ou gera bolhas epistêmicas e reforça a desinformação? A gente vai tratar desse tema, né? Porque essa curadoria é feita por IA. Né? Ponto comum em todas essas questões é que o objetivo da análise não é só se o agente, não recai sobre o agente individual, mas sobre formas organizadas e sistemáticas pelas quais o conhecimento circula, é reconhecido e validado ou rejeitado. Então, a hipótese que a gente vai discutir nessa aula é a de que sistemas de IA, especialmente aqueles que produzem saídas linguísticas, como uma LLM, possam ser consideradas como fontes de conhecimento testemunhal, tá? Só que para avaliar essa hipótese, nós vamos precisar retomar uma das questões centrais da epistemologia do testemunho. Né? Será que o testemunho é uma fonte básica de justificação? Ou será que a força justificatória do testemunho pode ser reduzida a outras fontes epistêmicas, como a percepção, memória e inferência? Né? Duas posições se destacam sobre esse tema. De um lado, né, nós temos o reducionismo, que é associado a Hume, né, David Hume, um dos poucos filósofos modernos que reconheceram os aspectos sociais do conhecimento. Segundo essa perspectiva, o reducionismo, para que alguém adquira conhecimento por meio do testemunho, não basta ouvir uma afirmação. É preciso ter razões positivas para estabelecer a confiabilidade da fonte do testemunho. Essas razões podem incluir experiências anteriores, sua com a fonte, evidências sobre a competência da fonte, a sinceridade da fonte, ou padrões observados no comportamento humano em geral. Né? Tipo, as pessoas não mentem nesse tipo de situação. Elas não têm nada a ganhar nesse tipo de situação. Contudo, essas evidências que você precisa ter para justificar seu conhecimento testemunhal não pode depender do próprio testemunho recebido. Né? Você não pode achar que tal fonte de testemunha é confiável porque ela disse para você que ela é confiável. Né? Aí você teria um problema de circularidade. Por exemplo, né? Vamos imaginar que você tem um amigo fanático por Fórmula 1 e ele sempre te avisa logo após a corrida que venceu. Todas as vezes que ele diz algo do tipo, olha, Verstappen ganhou de novo. Você vai lá na internet, confere os resultados oficiais e vê que Verstappen realmente ganhou. Então, com o tempo, você passa a reconhecer que seu amigo é uma fonte confiável para resultados de Fórmula 1. Isso, no entanto, não implica que ele seja confiável para todos os assuntos. Por exemplo, esse mesmo amigo pode ter opiniões bastante questionáveis sobre política ou sobre sociedade. A posição é chamada de reducionismo porque ela considera que a justificação testemunhal pode ser totalmente explicada através de outras fontes epistêmicas, né, como percepção, memória e inferência. Nesse modelo, o processo justificatório do testemunho consiste em perceber que alguém fez uma afirmação, reconhecer na memória experiências prévias sobre a confiabilidade do falante e, a partir disso, inferir indutivamente, né, já que ele disse, a maioria das coisas que ele disse sobre Fórmula 1 no passado era verdadeira,
provavelmente o que ele disse agora é verdadeiro. Só que nesse caso, o testemunho não é uma fonte básica de justificação, mas deriva sua força de outras capacidades cognitivas mais fundamentais, né? Como a percepção, memória e inferência. Uma das principais motivações para o reducionismo decorre da preocupação com a credulidade. Muitos reducionistas sustentam que, se pudéssemos aceitar, se estivéssemos justificados a aceitar o testemunho de alguém sem ter razões positivas para pensar que essa pessoa geralmente diz a verdade, então também estaríamos justificados a aceitar testemunhos em casos em que isso seria claramente irresponsável. Por exemplo, se o ouvinte não precisasse de razões positivas para considerar o testemunho confiável, ele poderia acreditar justificadamente no que diz um blogueiro aleatório, né, no que ele viu no Zap, ou num site qualquer, né, desde que ele não tivesse motivos para duvidar do testemunho em questão. Mas se ele só se informa pelo Zap, o Zap não vai dizer que o Zap não é confiável, né? Então ele estaria justificado. Se adotarmos uma postura reducionista em relação ao testemunho, as perspectivas de obter conhecimento testemunhal por meio de IAs tornam-se bastante limitadas. Por quê, né? Porque segundo o reducionismo, a justificação testemunhal depende da capacidade de inferir indutivamente a confiabilidade da fonte. Contudo, a gente viu nas aulas passadas que existem dificuldades significativas em aplicar esse tipo de método a alguns sistemas de IA. O problema, novamente, é a opacidade desses sistemas que dificulta compreender como eles categorizam internamente suas possíveis entradas, né? O que gera ao menos dois problemas, discutidos na nossa segunda e nossa terceira aula. O primeiro problema é que, se não soubermos como o sistema categoriza suas entradas internamente, não vamos conseguir determinar a que tipo pertence a entrada atual. Por exemplo, resultados de Fórmula 1 é um tipo, né? E, consequentemente, não saberemos quais casos passados são relevantes para a indução. O segundo problema é que, mesmo que consigamos determinar quais são os casos passados relevantes para a indução, se as categorias internas do sistema forem categorias não projetáveis, a indução sobre a confiabilidade passada falhará em fortalecer a justificação para a confiabilidade futura do sistema. Por exemplo, alguém que categorize esmeraldas como verduz pode ser uma fonte confiável sobre cor de objetos verdes observados até hoje. Por quê? Porque uma esmeralda é verduz se ela for verde até hoje, né? Então, ela foi confiável no passado todo. Para todos os casos passados, ela concordaria que era verde. Mas ela não vai mas ainda assim ela não vai continuar sendo confiável para objetos verdes observados a partir de hoje, porque aí ela vai dizer que eles são verduz iguais aos do passado e, portanto, azuis. Então, a alternativa aqui seria o antirreducionismo, defendido por Thomas Hyde, né, que é um filósofo contemporâneo de Hume, né? Inclusive é um hater de Hume, é bastante interessante. Ele fala, o senhor Hume diz tal coisa, eu digo o contrário, né? Então, para os antirreducionistas, o testemunho é uma fonte básica de conhecimento. Ele é considerado confiável por padrão, exceto quando existem razões específicas para duvidar da fonte, né? Que é a chamada justificação prima facie que mencionamos, né? Em outras palavras, segundo os antirreducionistas, não é necessário possuir razões positivas para considerar o testemunho de alguém confiável. Tá? A gente não precisa dessas razões. A gente não precisa estabelecer a confiabilidade de uma fonte para termos justificação a partir daquela fonte. Em vez disso, temos um direito presumido, aqui é meio a linguagem de Hyde, tá? Embora revogável, de acreditar do que nos é comunicado, né? Hyde, especificamente, ele argumenta que temos uma predisposição natural para confiar na verdade dos outros, isso é até verdade, né? Mas ter uma predisposição natural não quer dizer que é a maneira correta de agir.
Só que ele argumenta que essa credulidade é justificada pelo fato de, no modo geral, as pessoas estarem inclinadas a dizer a verdade, né? Claro, Hayek tem um argumento totalmente, não é um argumento empírico em relação a isso, né? Ele não fez uma pesquisa para saber se é verdade. É bastante complicado de dizer que as pessoas estão inclinadas a dizer a verdade. Então, uma das motivações para o antirreducionismo é evitar os problemas do reducionismo. Imagine que você chega num país novo, né? Uma cidade nova, e precisa encontrar seu hotel, né? Então você saiu ali do trem, do avião, do trem, vamos dizer assim, se aproxima de alguém na rua e pede informações. A pessoa lhe diz, não, fica ali, você vai ali na frente, três quadras, dobra à direita. Nesse caso, né, não tem como você avaliar previamente a confiabilidade do transeunte. Você nunca esteve naquela cidade, você nunca viu aquela pessoa. Mas ainda assim você parece estar justificado a crer a partir desse testemunho. Casos como esse demonstram que o reducionismo encontra dificuldades para explicar como adquirimos conhecimento a partir do testemunho, né? O reducionismo também parece excluir problematicamente crianças muito pequenas, né, de aceitarem justificadamente o que seus pais lhe dizem, né? Quando você é uma criança pequena, sua fonte primária de conhecimento é testemunho dos seus pais. Mas para o reducionismo, para que uma criança esteja justificada a confiar no testemunho dos pais, ela precisaria possuir razões independentes dos pais, que confirmassem a confiabilidade dos pais. No entanto, crianças pequenas não têm experiência do mundo o suficiente para sustentar que os relatos dos pais são geralmente verdadeiros. Só que, é claro, por outro lado, ao rejeitar a exigência de razões positivas, o antirreducionismo corre o risco de permitir que ouvintes irracionalmente crédulos adquiram conhecimento testemunhal, o que parece ser problemático. Uma justificação testemunhal, pelo menos. Então as pessoas estariam justificadas a crer no que elas veem no Zap. Isso parece ser problemático. Mas vamos deixar aqui de lado os problemas do antirreducionismo, né? Vamos voltar a falar de IA. Então, no reducionismo, a evidência que justificaria uma crença adquirida a partir do testemunho é produzida pelo próprio receptor, né? É fruto do raciocínio indutivo do receptor. E isso funciona bem com o internalismo, né? Eu tenho acesso à minha justificação, a justificação interna minha, eu que produzi. Só que a gente viu que com o reducionismo é difícil explicar o conhecimento da IA, né? Se a gente for adotar a gente for um internalista, a gente saiu da aula 2 aqui meio que inclinado ao internalismo, né? Se a gente for um internalista, a gente quiser adotar um antirreducionismo, surge uma questão, né? Qual fator interno justifica a crença do receptor? Não estou gerando nenhuma evidência, né? Veja a diferença. No caso da percepção, né, a gente deu também esse voucher de justificação prima facie para a percepção. Mas na percepção você tem uma experiência visual, né? A experiência de ver algo que parece uma lapiseira, etc. E é isso que justifica a sua crença. Aqui eu tenho experiência de ver algo que parece ser uma lapiseira, e isso justifica a minha crença de que tem uma lapiseira aqui dentro. Então tem um item interno, né, que está justificando, mesmo que de maneira de justificação prima facie, etc. Só que a experiência de ouvir, ler, etc., o testemunho, tudo bem, pode justificar a princípio que o testemunho realmente foi proferido. Mas por que justificaria o conteúdo do testemunho, né? Aqui parece haver um problema para o internalismo antirreducionista. Talvez, não sei se realmente é essa a motivação dessa galera. Talvez por isso, alguns epistemólogos defendem que nossas crenças testemunhais não sejam justificadas por evidências. Mais especificamente, esses caras argumentam que a justificação testemunhal deve ser entendida em termos de garantias não evidenciais. Numa primeira aproximação, o testemunho pode ser entendido como um processo pelo qual uma pessoa transmite informação a outra, seja no diálogo direto, por meio de livros, internet, etc. Mas como devemos compreender o ato de fala do testemunho? A princípio, a gente poderia dizer, não, testemunho é simplesmente você afirmar algo, você afirmou algo para outra pessoa, né? Mas, no entanto, apesar de ser amplamente aceito que é necessário afirmar algo para testemunhar, há um debate significativo sobre se
a simples afirmação é suficiente para caracterizar um testemunho. Vamos dizer que eu fale sozinho e alguém coloca o ouvido atrás da porta e ouça o que eu falei sozinho. Será que eu testemunhei algo para aquela pessoa? Aparentemente não, né? Então, que mais, né? Por exemplo, algumas pessoas defendem que para testemunhar, além de afirmar uma proposição, o testemunhador deve ter a intenção de transmitir aquela informação em virtude do conteúdo comunicável, né? Ele teve ter a intenção de utilizar aquelas palavras para expressar aquela proposição para outra pessoa. Talvez, né? Então, segundo os defensores das garantias não evidenciais, o ato de testemunhar, que eles chamam de tell, né? Tell, dizer, né? Não sei qual é a tradução em português. Então, o próprio ato de testemunhar desempenha um papel central para entender a relação entre o falante e a audiência numa troca testemunhal. Então, esses autores, eles sustentam que quando alguém diz algo, né, tell, ele não só está afirmando algo, mas ele está convidando a audiência a confiar, e aqui a palavra em inglês é trust, que a informação que ele está dando é correta. Isso é, ele está oferecendo uma garantia ou assegurando que aquilo é o caso. Nesse caso, para que um ouvinte adquira justificação testemunhal, o falante deve dizer, tell, que a informação é verdadeira e nossa justificação está baseada não em evidências, mas em nossa confiança, trust, né? A confiança que nós temos ao falante. Então, de uma forma ou de outra, é muito comum que defensores, que internalistas, né, que são antirreducionistas, sustentem que o que justifica a minha crença, baseada em testemunho, é a confiança que eu deposito no emissor. A ideia, ao meu ver, é que eu confio que o emissor do testemunho tem acesso às evidências relevantes que fundamentam a sua afirmação e que ele está sendo responsável. Eu confio que ele é um ser humano responsável e está falando responsavelmente, né? E importante aqui, tá? Não confunda a noção de confiança, que eu estou usando aqui agora, que é trust, com a noção de confiabilidade, que é reliability, tá? Como definida por Goldman. Então, confiabilidade tem a ver com quantidade de verdade, proporção de verdade. Confiança é uma relação entre você e o falante. Só que aí, nesse caso, é geralmente aceito que uma IA não seria capaz de fornecer justificação testemunhal tampouco, né? Porque sistemas de IA não seriam o tipo de coisa com a qual nós podemos ter uma relação interpessoal de confiança. Em algum sentido, tem um sentido que a gente confia em instrumentos, né? Mas aqui teria que ver a diferença entre confiar no instrumento e uma relação interpessoal de confiança. A confiança que nós depositamos num especialista humano não se limita à expectativa de acerto factual. Ela envolve também uma expectativa de que ele agirá segundo o nosso melhor interesse, se orientando por princípios éticos, por exemplo, como beneficência e não maleficência, né? Por exemplo, que ele não fará afirmações sem compromisso com a verdade, nem vai tentar me enganar. Em outras palavras, confiança aqui é uma questão quase moral, né? Por isso que eu estou usando termos quase morais aqui, como responsabilidade, compromisso com a verdade, boa vontade. Então, enquanto essa estrutura faz sentido em relações interpessoais humanas, sua pertinência para sistemas de IA é muito menos clara. Podemos, afinal, exigir responsabilidade de um IA? E de maneira mais provocadora, faz sentido esperar que um IA tenha nossos melhores interesses no coração? Lembrando aqui a questão que eu terminei a aula passada falando, né? Os interesses da IA não são necessariamente os nossos. Quanto ao compromisso com a verdade, por exemplo, sabemos que LLMs frequentemente apresentam informações com aparência de veracidade, mesmo quando não tem certeza da resposta, né? Então, elas não agem de maneira responsável, né?
E às vezes você pergunta para ela isso aí, você tem certeza disso? Ela às vezes fala que não, mas ela fala outra coisa, né? Então, muitas vezes você tem se carecendo de qualquer conhecimento, se é que elas podem ter, né, sobre a questão. Não quero aqui bater o martelo, tá? Mas apenas apontar questões relevantes. Então parece que aqui também tem um problema para nossa hipótese de IAs fornecendo um conhecimento testemunhal. Tanto para o reducionismo, internalismo reducionista, internalismo antirreducionista. Uma alternativa, então, para o antirreducionista seria o confiabilismo testemunhal, né, que é uma variante da teoria externalista de Goldman. Nesse caso, a justificação testemunhal do receptor depende da confiabilidade, né, e não confiança, dos processos envolvidos tanto na produção do testemunho pelo emissor, quanto na recepção crítica desse testemunho pelo ouvinte. Por exemplo, depende da confiabilidade dos processos que permitem o receptor identificar indícios de que o que foi dito é verdadeiro ou falso ou improvável. Um problema aqui é que a noção de processos envolvidos na produção do testemunho parece pressupor um emissor relativamente unificado, né, cujos processos cognitivos podem ser considerados como um conjunto coerente. No caso das IAs, né, especialmente LLMs, treinadas com extensos conjuntos de texto, a informação produzida resulta da combinação de inúmeras fontes, né, cada uma com seus próprios processos de forma não rastreável. Né? A opacidade aqui colocando suas garrinhas novamente. Por isso, é difícil tratar uma IA como se ela centralizasse de forma clara e coerente os processos responsáveis pela produção de um determinado output linguístico, por exemplo. Vamos tratar desse ponto com mais detalhe na próxima aula. Para encerrar a aula, eu queria apresentar um argumento experimental, tá? Indicando que uma IA não poderia servir como uma fonte testemunial, né, de testemunho, partindo da hipótese de que o confiabilismo testemunhal é a teoria correta do testemunho. O argumento procura sustentar que os processos envolvidos na produção do testemunho de uma proposição não são desempenhados pela LLM, no caso específico, né, que retorna como output uma sentença cujo significado é aquela proposição. O argumento guarda alguma semelhança com o argumento do parte chinês, né, John Searle, né, que infelizmente morreu esse mês, né, faleceu esse mês. Suponha que, para testemunhar, o testemunhador precisasse querer intencionalmente transmitir aquela proposição com base no conteúdo comunicável. Né? Você poderia já dizer aqui, não, um LLM não entende nem pretende comunicar nada, né? O que talvez seria até correto, mas eu queria seguir um caminho que não exigisse discutir a psicologia das IAs, né? Porque a gente está na aula aqui de epistemologia e não na aula de mentes e máquinas. Meu foco está mais no que é necessário para uma proposição ser transmitida, independentemente da transmissão ser intencional ou não. A questão é que o trabalho de formação de sentenças de um LLM é puramente sintático. Ela organiza palavras com base em probabilidades derivadas de um modelo construído a partir de um corpus de texto. A sentença gerada só é significativa, só tem algum significado, só expressa uma proposição, porque o material do corpus expressava proposições semelhantes com sentenças semelhantes. Portanto, os processos relevantes na produção do testemunho, ou seja, na transmissão daquela proposição, não são desempenhados pela LLM, já que os mecanismos responsáveis pelo sentido das sentenças não estão na sua operação, mas no corpus, né? Como eu disse, vamos retornar a esse ponto na próxima aula. Então, é isso, gente. Um abraço. Tchau.